Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu quero iniciar um novo quadro aqui no canal, que será o quadro Entendendo Política. E o primeiro vídeo vai ser sobre o conservadorismo. Vamos começar entendendo, então, quando surge o conservadorismo. O conservadorismo, ele surge a partir do momento em que o indivíduo ele percebe que ele não é autossuficiente. Ou seja, o conservadorismo, ele traz consigo a ideia de um pertencimento a alguma ordem social. E essa ordem social que o indivíduo está inserido e a qual ele pertence é uma ordem que é anterior a ele, ou seja, ela já era pré-existente e ela é contínua, ou seja, ela é uma tradição e ela passa por gerações. E é esse o fato que vai determinar o que deve ser feito. Ou seja, tudo aquilo que somos e que temos hoje, essas coisas não surgiram do acaso, elas não nascem do nada, elas têm uma ordem, elas têm uma razão de ser. E é essa razão de ser que nos torna próprios de sermos quem somos. Os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa língua, a nossa religião, elas são heranças que resistiram ao tempo e que foram herdados pelos nossos antepassados. E é por isso que nós devemos respeito. E podemos dizer que é assim que nasce o conservadorismo, da ideia de pertencimento a algo que transcende a si próprio, que nasce como a ideia de um lar. Agora que nós já entendemos como nasce o conservadorismo, vamos entender então o que é ser um conservador. E eu já adianto, ser um conservador não existe um manual prático para dizer o que é, como ser um conservador. Também não tem os 10 passos que eu poderia listar aqui para vocês tornarem-se um conservador. Porque diferentemente de um socialista que precisa defender bandeiras e das ideologias que precisam ir às ruas para praticarem as suas manifestações, um conservador, ele não precisa de nada disso. E isso significa que o conservador, ele é aquele que conserva a ordem, que conserva a tradição, que conserva os ensinamentos virtuosos que lhe foram passados. Ele respeita a liberdade individual das pessoas, mas ele tem prudência com as mudanças. Isso é o ponto central. O conservador, então, ele é uma pessoa que busca a tradição, mas ele também entende que a mudança é necessária, mas essa mudança não vem como uma mudança que quebra a ruptura das coisas como são ou como elas acontecem. Não. Ele aceita essas mudanças, mas essa mudança tem que ter uma prudência, tem que ter um agir com prudência para que essas mudanças não criem rupturas, não sejam disruptivas e que as coisas possam se manter como sempre foram, mas que elas possam ser aprimoradas ou melhoradas. E por que eu falo que o conservador aceita as mudanças de uma forma prudente? Porque a partir do momento que essas mudanças forem ocorrendo, serão aplicadas a essas mudanças os ensinamentos éticos que as pessoas trazem consigo através dos ensinamentos que aprendeu com a sua família, com a sua experiência de vida e também com aquilo que é ensinado pela religião, que também é um fator determinante para moldar o indivíduo, e isso faz com que a mudança seja uma mudança saudável e não uma mudança disruptiva que quebram as ordens e começa a estabelecer coisas de formas diferentes daquilo que é a ordem natural das coisas. Então vejam que o conservador ele descarta essa ideia utópica de mundo perfeito, porque ele entende que o mundo ele é como ele é e ele não é como queríamos que ele fosse. Então ele lida com essa realidade do mundo ser como ele realmente é e o mundo sendo como ele é e não como a gente queria que ele fosse. A ordem social externa estabelecida é fruto da nossa ordem moral interna. Ou seja, a nossa sociedade externa, ela reflete aquilo que internamente nós somos. Por isso a importância de conservar a tradição e os princípios morais.
que o conservadorismo ele é associado à direita? O contexto histórico do conservadorismo ser associado à direita está relacionado à Revolução Francesa, ocorrida lá no século XVIII. Porque na época houve uma Assembleia Constituinte em que eles estavam discutindo sobre o poder do monarca. Isso antes de acontecer a Revolução em si. E nessa Assembleia Constituinte, quem sentou-se ao lado direito do monarca, do rei da França, eram os nobres que eram leais à coroa. E sentar-se à direita tem essa simbologia de ser o lado nobre. Até mesmo no catolicismo, quando nós professamos a nossa fé através da reza do credo, nós dizemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Por que ele está sentado à direita de Deus Pai? Porque sentar-se à direita significa que ele tem uma posição de honra, ele tem uma posição de autoridade. Então, por isso que o conservador, ele está relacionado à direita devido a esse aspecto histórico ocorrido na Revolução Francesa. E por que esses conservadores queriam manter a coroa, queriam manter o rei lá na França e eles não apoiavam os revolucionários? Porque, como eu disse, o conservador ele quer conservar aquilo que já tem. Então, eles queriam manter a forma de governo, a forma de Estado que tinha aquele país como sempre foi, que era através da monarquia. Já os revolucionários não, eles queriam quebrar aquela ordem que já era estabelecida há muito tempo, que já tinha essa tradição de monarquia, e eles queriam quebrar essa ordem e estabelecer um novo tipo de governo que eles criaram. Essa resposta revolucionária sempre vem com essa ideia de quebrar totalmente a ordem até então pré-estabelecida, uma ordem natural das coisas, e eles criam uma nova ordem conforme aquilo que eles entendem ser o correto, não como uma ordem natural das coisas. Então, por isso que o conservador, nessa época, ele era a favor da coroa, porque era até então o governo de sempre, como mantinham as tradições daquele país. Só que o conservadorismo de hoje não é o conservadorismo de antes. E por que eu digo isso? Porque o conservadorismo hoje ele é fruto do iluminismo. Então, o termo que as pessoas utilizam de conservador hoje vem desse pensamento iluminista. E por quê? A gente precisa entender isso. Porque hoje o conservador contemporâneo, ele entende um Estado-nação. O Estado tem que ser secular, tem que ser laico. Isso faz com que nós tenhamos uma sociedade composta de milhões de estranhos. Por quê? Porque nós tiramos a ideia de pertencimento. Lembra como eu falei no começo de como nasce o conservadorismo? A ideia de pertencimento, de você pertencer a algo que transcende a si próprio. Então, a partir do momento que o iluminismo vem com a Revolução Francesa e quebra os paradigmas da ordem até então estabelecidas, eles criam uma nova ordem. E essa nova ordem faz com que o Estado seja um Estado em que as pessoas não mais se reconhecem, eles quebram a ordem de ter uma religião, do Estado ter uma religião oficial e seguir diretrizes de políticas para determinar o povo de acordo com aqueles ensinamentos religiosos. E essa ordem revolucionária e iluminista faz com que as pessoas vão cada vez mais se distanciando uma das outras, porque elas não se reconhecem mais como um povo que fala a mesma língua, que tem as mesmas ideias, ou um povo que compartilha da mesma crença religiosa. Então, por isso que o conservador hoje, contemporâneo, a maioria não é conservador porque segue esses ideais iluministas e não seguem a ordem natural das coisas. O iluminismo ele traz consigo a ideia da perfeição humana. Por quê? Porque ele entende que o homem é capaz de, por si só, estabelecer a ordem das coisas, a ordem natural das coisas. Ou seja, a ordem natural das coisas não advém de Deus, advém da forma como o homem coloca essas coisas no mundo. Por isso que essas ideias iluministas, muitas das vezes,
é retratada pelos conservadores como se fosse o que ocorreu com os anjos caídos, porque os anjos caíram porque eles negaram a autoridade de Deus e acreditaram que eles poderiam por si próprios mudar o mundo ou fazer o mundo ser como eles queriam que fosse e não entender o mundo como ele realmente é, com a ordem natural das coisas, com a ordem divina. Tem uma frase de um conservador que eu acho que merece ser lida, que retrata, que sintetiza, na verdade, esse pensamento. Ele diz: os esquerdistas pedem para que concentremos nossos sonhos e esperanças no homem, para que confiemos que ele faça o que é melhor para nós. Para um conservador, a visão de governo não deve colocar a confiança num homem ou em um partido, mas sim naqueles valores que transcendem pessoas e partidos. Conclusão: o conservador é aquela pessoa que sabe que não é autossuficiente e que ela depende de um pertencimento, de algo que transcende a ela, de algo que transcende a sua existência, que ela precisa e que isso advém das tradições, dos ensinamentos que são passados de gerações a gerações, que carregam em si os valores tradicionais daquela sociedade, daquela família, da religião, porque é isso que faz com que as pessoas se reconheçam uma nas outras. E esse traço de reconhecimento é que faz a construção dessa sociedade. E serão mudanças que trarão aperfeiçoamento às coisas até então já existentes. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse tema do conservadorismo, se vocês são ou não conservadores, ou se vocês são progressistas, liberais, não sei, deixem aqui nos comentários que eu quero ler o que vocês têm a dizer. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigada por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.